Tripulação, temos um aviso de turbulência. E seguimos na turbulência. Nossa, daqui a pouco esse avião cai, hein? Tô só avisando. Ainda bem que o comandante é bom. O comandante é bom. Pra não avisar até a Mari, né? Mari, seguinte. Não me avisa não, deixa cair. Mari, muitas pessoas acham que é desnecessário casar oficialmente na igreja, né, no papel. Eu, inclusive, antes de casar com minha esposa, eu vou me enrolar nas contas aqui quanto tempo eu tô com ela, quanto tempo eu morei junto antes de casar. Acho melhor você não entrar em detalhes. Vamos arredondar o negócio? Exato. Mas considerando a sua experiência, né, como analista política e com sua fé realmente católica, como você vê o papel do Estado e da igreja diante de tudo isso, né? Até principalmente dos jovens realmente desacreditarem realmente que é necessário casar na igreja e no papel? Então, o papel do Estado nenhum. O Estado não tem que se meter no casamento de ninguém, né? As pessoas fazem isso meio que porque precisam oficializar, obviamente. Tudo bem que existem algumas questões legais aí que, né? Mas, de fato, para que um casamento seja um casamento, ele não precisa do Estado para isso. Precisa que seja oficializado pela igreja, porque o casamento é uma instituição religiosa. Sim. Né? Então, assim, a gente pode falar de outros tipos de união. Ah, não, mora junto, faz isso, faz aquilo, tudo bem. Mas casamento é um negócio que foi criado pela igreja. Então, assim, as pessoas querem casar, acho que tem que ser na igreja mesmo. Não tem por que não ser, entende? Sim, só se juntar, no caso, que o pessoal fala, se juntar. Exato. E eu acho que, assim, quando você casa na igreja, né, claro, se você tem a fé, se você acredita naquilo, se você não acredita também, nada vai adiantar, porque você vai casar na igreja e quando o casamento estiver ruim, você vai separar. Mas para quem realmente acredita que o casamento é um negócio que você vive pro resto da vida, quando você casa na igreja, você dá um peso muito diferente pro seu relacionamento. Porque você fez um juramento ali na frente da comunidade, na frente da família, na frente dos amigos e diante de Deus. Então, você está dizendo, olha, é até que a morte nos separe. Ponto. Né? E a gente vai passar por cima de todos os obstáculos que vierem no caminho. Quando você faz esse compromisso, você dá um peso diferente de você simplesmente falar, a gente se dá tão bem, vamos orar junto. Entende? Tem um peso diferente. Então, para mim, o casamento só faz sentido se for nesses termos, nesse modo. Né? Agora, claro, as pessoas hoje em dia não veem muito assim. Acho que é muito fruto, inclusive, da mentalidade feminista, mas é muito fruto desse pensamento moderno de que a gente não precisa ter compromisso com nada, né? Então, assim, deu errado, separa. É muito isso, né? As pessoas veem muito assim o casamento, veem muito assim tudo, né? É uma sociedade que tudo é muito descartável, inclusive as pessoas. Então, a gente vai casar, a gente vai se juntar, mas aí se der errado, separa. E aí, o que é dar errado? É tipo assim, a pessoa tem as suas manias e o seu... Aí você achou que não, né? Então, assim, tem esse ponto também. E aí, quando você casa na igreja, quando você faz esse juramento ali, quando você assume essa responsabilidade e você faz isso sabendo que o casamento ele foi feito para durar a vida inteira, isso tem um outro peso, né? Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de cogitar, sei lá, uma separação, o que quer que seja, porque você deu a sua palavra, né? E a nossa palavra é a coisa mais importante que a gente tem para dar, né? Então, assim, é um compromisso ali. Não, eu estou comprometido com você. Então, eu acho que é isso, assim. E a igreja, inclusive, aconselha, né? Quando você vai casar na igreja, que você também case no civil. Mas, assim, para você casar na igreja, não necessariamente precisa, isso não é um requisito. Porque o que importa mesmo é a união ali diante de Deus, não diante do Estado, né? Porque é um Estado que se dane. Mas é isso, assim, é assim que eu entendo as coisas. Agora, claro, quem não tem a mesma fé, né? Quem não acredita que o casamento seja isso, é muito difícil a pessoa entender a importância que tem. Ok, cada um vive como achar melhor, mas no meu entendimento é assim que funciona. E Mari, eu imagino que algumas mulheres assistindo, quando você está dando essa explicação, elas já possam pensar assim, né, no contraponto. Nossa, mas às vezes eu estou num relacionamento abusivo, né, não sei a palavra, fui traída, nesses casos, como é que eu vou ficar com a pessoa? Com certeza alguém te escutando vai pensar isso, né? Para ela é fácil, o casamento bom, não sei o quê, e o meu que foi turbulento, né? Na sua opinião, para essas mulheres que pensam assim, o que você diz para elas? Digo que paciência. A vida é assim mesmo. Aí você vai fazer o quê? Vai separar e vai encontrar outra pessoa que vai ter outros defeitos e aí que depois você vai falar, esses aqui eu também não aguento. Cara, a vida é sacrifício mesmo, né? O amor é isso, assim, você
se sacrifica pelo outro. Tem muitas dificuldades. Eu conheço histórias incríveis de relacionamentos que duraram a vida inteira. Inclusive os meus avós, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eles ficaram juntos até a morte. E eles passaram por muitas dificuldades. Dificuldades que a família inteira presenciou. E não foram dificuldades fáceis, foram dificuldades muito difíceis. Mas eles tinham um compromisso ali. Então, assim, aquele compromisso estava acima de qualquer outra coisa. Né? Então, claro, é difícil, o casamento é difícil. As pessoas fazem, seu casamento... Cara, meu casamento também tem dificuldade. Só que eu não fico expondo pra ninguém, porque, né? Não vou ficar sangrando num tanque de tubarão. Mas a verdade é que todo relacionamento é difícil. Todo relacionamento é difícil. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de... mas, poxa, aconteceu isso, aquilo, outro, e aí como é que eu vou continuar com essa pessoa? Você vai arrumar força. Se você ama e você entende que aquilo ali é um compromisso que é pro resto da vida... Você vai ter que arrumar força. Agora, obviamente, perdoar é um negócio muito complicado. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade em perdoar por uma razão muito simples. E isso é um fato. A gente acha que não é capaz de cometer o mesmo erro que a pessoa cometeu. Ponto. Então, assim, eu jamais perdoaria uma traição porque eu jamais trairia. Isso é uma ilusão. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. A gente só não faz porque existem inúmeras questões, mas a gente é capaz. Você... julga que está acima do bem e do mal porque você nunca esteve naquela situação. De repente, você se vê ali e você fala, putz, acabei fazendo e às vezes faz até pior, né? E aí é uma questão de você se colocar num lugar mais humilde mesmo, de falar, poxa, a pessoa errou comigo, mas eu também posso errar com ela, né? E eu posso cometer um erro ainda mais grave. E mesmo que o erro não seja nessa mesma direção, eu tenho os meus outros defeitos, eu tenho os meus outros erros, eu também erro com essa pessoa, porque a verdade é essa, né? A gente magoa as pessoas que a gente ama o tempo inteiro. Ponto. A gente vai... É assim, a gente vai se machucando porque os relacionamentos humanos funcionam dessa forma. Ninguém é perfeito, cada um tem as suas particularidades e é difícil lidar com as particularidades do outro. Então a gente vai se machucar, inevitavelmente. E aí, diante dessa situação, o que você faz? Né? Você perdoa, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. É perdoar, sempre. Sempre e tudo. Agora, obviamente, existem casos extremos em que não há possibilidade de se manter no mesmo ambiente que a pessoa. Como, por exemplo, um caso de violência doméstica. Né? Casos que são, de fato, que oferecem, inclusive, risco para a vida da pessoa. Então, obviamente, você vai para outro lugar. Deixa aquela pessoa lá e você vai optar pela separação dos corpos. Né? Você não pode ficar junto com aquela pessoa porque senão você vai morrer. Ponto. Né? Mas a grande questão é que quando se fala sobre o divórcio, a separação e a dificuldade de perdoar, dificilmente é em casos assim. Né? Porque são casos muito extremos. Geralmente porque eu não aguento mais meu marido, porque o meu marido faz isso, aquilo, outro. Porque o meu marido... E eu vou além. Muitas vezes, essas queixas vêm de defeitos e vícios que a pessoa já tinha antes do casamento. E a pessoa ignorou e casou mesmo assim. Aí agora quer que seja tudo muito diferente. Não vai ser. Quando as pessoas mudam só para pior mesmo. Geralmente é assim, não melhora não. Então esse é o ponto. Você tem que pensar muito bem. Por isso mesmo que quando a gente fala que casamento tem que ser para a vida inteira, é para que seja uma verdade dura mesmo. Para a vida inteira, sim, para a vida inteira. Porque aí as pessoas, cientes de que vão ter que ficar com aquela outra pessoa pro resto da vida, elas vão escolher muito melhor. E hoje em dia não é isso que acontece, né? Geralmente o pessoal escolhe mais porcaria aí, depois fica, meu marido, não sei o que assim. Mas teu marido já era um bosta antes de casar, amada. Você família, que ignorou. Né? Paciência.